Olá, estudantes do ensino fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 50, Laboratório de Ciências. Nosso experimento de hoje não é bem um experimento, é mais uma atividade prática, onde a gente vai tentar entender e reconhecer alguns eventos importantes desde a origem do universo e tentar ter uma noção um pouquinho melhor do intervalo de tempo muito grande que é a origem do universo até os dias de hoje. Nós estamos falando de um intervalo de 4,6 bilhões de anos. Isso é um intervalo extremamente grande de tempo. Muito difícil da gente pensar, então algo aconteceu há 3 bilhões de anos atrás, a origem do universo há 4,6. Quanto isso vale de maneira palpável? É fácil a gente entender o intervalo de um ano. Ano passado, já faz um tempo, faz 365 dias. 10 anos atrás, nossa, é um tempo já mais considerável. Muitos de vocês têm essa idade. Foi há 50 anos atrás. 50 anos atrás não é nada quando a gente compara o tamanho, o tempo do planeta Terra, o tempo do universo, sabe? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho essas noções de intervalo de tempo extremamente grandes, através do nosso calendário do universo. A gente vai utilizar um calendário normal, janeiro, fevereiro, março, e nas datas, dentro de um ano, a gente vai colocar alguns dos principais acontecimentos do planeta Terra e do universo dentro desse calendário. Então a gente vai tentar agrupar no intervalo de tempo de um ano. Vamos ver se a gente consegue compreender um pouquinho mais sobre esses intervalos extremamente grandes de tempo. Os objetivos são construir um calendário cósmico que apresente eventos da história do universo e da Terra e analisar o intervalo de tempo entre eventos importantes para a Terra e para o universo desde a sua origem. O universo tem quase 14 bilhões de anos. Nosso planeta Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. O universo como um todo, desde a origem do Big Bang, enfim, na explosão inicial, ele tem em torno de 14 bilhões de anos. A Terra, cerca de 4,6. O ser humano surgiu há cerca de 200 mil anos. Intervalos de tempo muito grandes. 14 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, 200 mil anos parece ontem, parece há pouco tempo. Ao longo da história do universo, houve diversos acontecimentos com intervalos de tempo muito diferentes. São números tão grandes que fica difícil de nós imaginarmos no nosso dia a dia. O calendário do universo nos ajudará a dar dimensão do tempo entre um evento e outro, entre alguns dos principais eventos do universo e da Terra. Vamos lá, quais os materiais que nós vamos precisar? Folha, A4, enfim, folha, papel sulfite. Vamos precisar de um calendário para você ter noção. Janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28, março tem 31. Para você ter uma noção dos dias. Caneta ou lápis. Caneta e lápis e canetão. Vamos tentar deixar ele mais bonitinho, certo? Então nós temos aqui canetas, canetões, lápis, enfim, para a gente utilizar na elaboração desse nosso calendário. Qual o procedimento? Com algumas folhas de papel, monte um calendário com todos os meses e dias de um ano. Então, como nós vamos fazer? Eu, particularmente, recomendo que usem metade de uma folha para cada mês. Já vou mostrar um que eu fiz ali, mas como foi que eu fiz? Dobrei aqui, assim. Aí eu fiz uma linha para o mês e dividi ela nos dias.
coloquei 7 dias da semana, mas não fui seguindo a ordem. Comecei no primeiro quadrinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, fui seguindo assim com os dias. Então, montei uma tabelinha dessas e depois, com a caneta, passei ela, deixei bem escura, fui usando de base. Então, ficou janeiro, daí ficou fevereiro, na folha seguinte março, abril, maio. Aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos o meu calendário do universo. Janeiro, então, começando primeiro, dia 2, 3, 4, 5, 7, tá? 21, 31. Aí, fevereiro, eu não comecei aqui na quarta-feira, por exemplo, para seguir em diante. Eu comecei lá no dia 1º, novamente. Senão, eu iria ter que colocar mais uma linha nessa minha tabela aqui, nesse meu calendário, e não iria ficar muito legal, iria ficar muito pequeno esses espaços. Então, fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 7 colunas para montar essa tabela aqui. Aí fiz janeiro, fiz fevereiro, fiz março, abril, maio, junho, julho, agosto, até o mês de dezembro. Todos eles bem bonitinhos, tá certo? Feito então o calendário com todos os meses do ano, em uma folha à parte faço uma divisão hora a hora do dia 31 de dezembro. Hora a hora do dia 31 de dezembro. Você pode montar aí numa folha de hora por hora, literalmente 00, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou como eu recomendo, eu fiz ali também, agrupei apenas as informações daquele dia, que ficaram divididas em 13, e a gente utiliza apenas essas 13 informações, esses 13 eventos principais que aconteceram aqui no planeta Terra, certo? Então, recomendo deixar para fazer um quadrinho com 13 linhas depois no final. E depois, em uma outra folha, escreva todos os segundos do último minuto do ano. Então, todos os segundos do último minuto do ano seriam 60 linhas numa terceira folha, certo? Nesse calendário, cada segundo equivale a cerca de 436 anos e 5 meses. Cada minuto do nosso calendário equivale a cerca de 30 mil anos. Cada hora equivale a cerca de 1,6 milhões de anos. Cada hora do nosso calendário, 1,6 milhões de anos. Cada dia corresponde a 38 milhões de anos. Cada mês equivale a 1,1 bilhão de anos. Cada mês nós temos 1,1 bilhão de anos se passando. Por isso que são 12 meses, o universo tem 14 bilhões de anos mais ou menos, então o cálculo fecha. Utilizando o calendário feito, faça as seguintes marcações. Agora a gente montou o calendário com os dias ali todos bonitinhos, a gente vai começar a marcar no nosso calendário. Dia 1º de janeiro, nós marcamos aqui Big Bang, a origem do universo. Então, tudo começou com o Big Bang, com a explosão que liberou energia para a formação de todas as galáxias, enfim, foi a origem de tudo. Dia 7 de janeiro, o surgimento das primeiras estrelas. Então, Big Bang, 7 de janeiro, as primeiras estrelas surgindo no céu, no universo. 26 de janeiro, a formação das primeiras galáxias, entre elas a Via Láctea, nossa galáxia. Então, lá no dia 26 de janeiro, nós tivemos um intervalo de tempo relativamente grande entre esses eventos, certo? Aí, nós pulamos todos os outros meses até 31 de agosto. Percebam que janeiro, última marcação que eu tenho é 26. Fevereiro, não tenho marcação nenhuma. Março, não tenho marcação nenhuma.
Abril, nada. Maio, nada. Junho, nada. Julho, nada também. Agosto, 31 de agosto, surgimento do nosso Sol. 31 de agosto. Desde o dia 26 de janeiro até o dia 31 de agosto, não aconteceu nada então no universo. Não. Outras galáxias foram se formando, outras estrelas foram se formando, outros planetas foram se formando, buracos negros se formaram, mas relativo à nossa Terra, nada de novo. A nossa Terra não existia, o nosso sistema solar não existia, existia a nossa galáxia. Aí, em 31 de agosto, surgiu o nosso Sol. E a partir desse Sol, dessa estrela no centro do nosso sistema solar, uma grande quantidade de matéria começou a orbitar o Sol ali, essa estrela, e foram se condensando, foram se agrupando e formando os planetas. Até que lá no dia 14 de setembro ocorreu a formação do nosso planeta Terra. Então, 14 de setembro, a formação do planeta Terra. Próximo ponto seria 15 de setembro, com a formação da Lua. Logo em seguida, passaram-se alguns milhares de anos, mas logo em seguida nós tivemos a formação da nossa Lua. 16 de setembro, formação das mais antigas rochas do planeta. O planeta começou a resfriar, ele era uma bola incandescente de chamas, começou a se resfriar e formou as primeiras rochas. Ele era só magma, só rocha derretida. Então, as rochas sólidas começaram a se formar lá no dia 16 de setembro. Dia 21 de setembro, o início da vida na Terra. A Terra foi resfriando e esse resfriamento possibilitou o surgimento de água, a formação de água no estado líquido no planeta. Essa água no estado líquido foi o berço para o nascimento da vida. Então, as primeiras células começaram a se desenvolver, se multiplicar, crescer, enfim, se alimentar ali. Dia 12 de outubro, surgimento da fotossíntese. Bactérias fotossintetizantes começaram a se desenvolver 12 de outubro, muitos milhares, bilhões de anos depois da origem do planeta Terra e muito mais da origem do nosso universo. Então, o surgimento da fotossíntese. Essas bactérias começaram a consumir a incrível quantidade de gás carbônico que tinha na atmosfera e liberar oxigênio agora na atmosfera. 29 de outubro, disponibilidade de gás oxigênio na atmosfera terrestre. Então, esses seres fotossintetizantes, desde o dia 12 de outubro até o dia 29 de outubro, alguns milhões de anos se passaram aí, elas estavam liberando oxigênio na atmosfera. Até que no dia 29 de outubro tinha uma grande quantidade de oxigênio liberado na atmosfera, enquanto o gás carbônico reduziu drasticamente a quantidade. Aí nós vamos para o mês seguinte, 9 de novembro, surgimento das células eucarióticas. Células eucarióticas são células que não são de bactérias. São aquelas células que têm um núcleo com material genético dentro desse núcleo. Então, lá no dia 9 de novembro. Depois do dia 9 de novembro, nós temos o restante do mês sem nenhum evento novo acontecendo no planeta. Nosso planeta Terra agora. Até que nós vamos para dezembro. 5 de dezembro, surgimento da primeira forma de vida multicelular. O primeiro ser vivo formado por mais de uma célula surgiu lá pelo dia 5 de dezembro do nosso calendário do universo. No dia 7 de dezembro, surgimento dos animais. Agora que nós já temos vida multicelular, os animais podem ser formados, certo? Os animais, nós somos animais, somos formados por mais de uma célula.
muito mais do que uma célula. Aqui os animais eram bem mais primitivos, eram bem menores, com uma quantidade de células menores, mas já eram animais. Dia 14 de dezembro, surgimento dos artrópodes, ancestrais dos insetos e das nossas aranhas atuais. Dia 17 de dezembro, percebam que dezembro é um mês cheio de eventos, certo? Já vamos explicar por quê. 17 de dezembro, surgimento dos peixes. 20 de dezembro, colonização do ambiente terrestre pelas plantas. 21 de dezembro, surgimento dos insetos e das plantas com sementes. 22 de dezembro, surgimento dos anfíbios. 23, surgimento dos répteis. 25, surgimento dos dinossauros. Nossa, mas os dinossauros já estão extintos há milhões de anos, 65 milhões de anos. Como que eles foram surgir só no dia 25 de dezembro do nosso calendário do universo? Para vocês verem como o tempo no universo, os bilhões de anos que nós falamos, é algo insignificante comparado ao universo. O nosso tempo que nós conhecemos, dinossauros, répteis, o nosso planeta Terra, ele é muito jovem ainda quando comparado com o universo como um todo. Então, os dinossauros são muito jovens, são uma criação recente do universo, certo? Continuando, 26 de dezembro, surgimento das aves. 28 de dezembro, surgimento das plantas com flores. 30, extinção dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos dia 30 de dezembro. Quantos dias tem o mês de dezembro? 31. E o ano termina em 31 de dezembro. E nós nem surgimos ainda, a espécie humana, nesse nosso calendário do universo. Para você ver como nós somos uma civilização muito recente, uma criação muito recente. 30 de dezembro também temos o surgimento dos primeiros primatas, grupo que inclui os macacos e os seres humanos. Os primeiros primatas, os nossos ancestrais. 31 de dezembro agora, às 6 horas da manhã e 5 minutos, surgimento dos macacos. Ainda não é a nossa espécie. 31 de dezembro, às 14 horas, 2 horas da tarde, 24 minutos, surgimento dos hominídeos. Aí são os nossos ancestrais mais próximos. Mas lá no dia 31 de dezembro, às 14 horas, às 2 horas da tarde, no fim do ano, está quase terminando. E agora que nós surgimos no universo. 31 de dezembro, às 22 horas e 24 minutos, às 10 horas e 24 minutos da noite. Fabricação de ferramentas de pedra. Então, as ferramentas de pedra são super recentes. 31 de dezembro, às 23 horas e 52 minutos, às 11 horas e 52 minutos, surgimento da espécie humana. Agora nós, como espécie humana, surgimos. Faltando 8 minutos para concluir o ano. Então, 8 minutos para chegar nos dias atuais, nos dias de hoje. 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 20 segundos. Domesticação dos animais por seres humanos primitivos. 31 de dezembro, 23 horas, 59 minutos e 32 segundos. Surgimento na agricultura. 31 de dezembro, 23 horas, 59 minutos e 47 segundos, primeiros registros escritos. 31 de dezembro, 23 horas, 59 minutos e 48 segundos, primeira dinastia egípcia. Aos 49 segundos, invenção da roda. Aos 53 segundos, início dos Jogos Olímpicos. Aos 55 segundos, a invenção do zero, faltando 5 segundos para terminar o nosso ano. 58 segundos, chegada de Cristóvão Colombo
as Américas, descobrimento das Américas, super recente. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvimento da ciência moderna, realização de viagens espaciais e desenvolvimento da robótica. Tudo isso no último segundo, quando comparado com o surgimento, com a vida do universo como um todo. Então, vocês entendem que a nossa passagem aqui na Terra, a nossa vida aqui na Terra, ela pode ser muito impactante. Olhe quantas coisas surgiram, quantas coisas aconteceram nesse último segundo do nosso universo, do nosso calendário do universo. Mas percebam também que a nossa passagem aqui, quando comparada com o universo, ela é extremamente breve, rápida. Desde a origem das primeiras galáxias, olhem quanto tempo em branco nós temos no calendário, quantos meses sem acontecimentos, sem eventos que nós ainda temos conhecimento, para apenas lá no dia 31 de agosto surgir o nosso Sol. E a partir daí a história do nosso sistema solar, do nosso planeta Terra começa. E a gente fala, o planeta Terra era uma bola de chamas que tinha rochas derretidas, foi resfriando, surgiu a vida, os primeiros seres vivos a sair do ambiente aquático, dominaram o ambiente terrestre. Tudo que nós estudamos, o que nós conhecemos, quando comparado com o tempo do universo, é muito pequeno. É um intervalo de tempo pequeno. Mas a gente está falando do universo. O universo existe há muito tempo. Então, é uma maneira de vocês refletirem sobre esses acontecimentos. Os eventos que nós temos registrado ocorreram basicamente no dia 31 de dezembro. São muito recentes. E nós temos, talvez, o privilégio de nascer nessa época. Na época da robótica, das viagens espaciais, do desenvolvimento científico, das pesquisas, enfim, das criações, das invenções. Muita coisa já foi criada, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta e a ser criada. Certo? Vamos pensar nisso, vamos fazer valer a pena a nossa estadia aqui no planeta, né? Com a realização desse experimento, espera-se uma maior compreensão por parte dos envolvidos da dimensão do tempo entre diversos eventos que ocorreram no universo desde a sua origem. Então a gente tem uma noção de um pouquinho melhor, talvez, desses intervalos de tempo. Desde a origem do universo até a formação do nosso planeta, passaram-se bilhões de anos, passaram-se muito tempo. A gente consegue ter uma ideia um pouquinho melhor. Outra coisa, sabe-se com precisão de que no dia 7 de janeiro ocorreu o surgimento das estrelas? Não, é uma estimativa, uma aproximação aceita, claro, por muitos cientistas, são muitos cálculos feitos em cima, mas acredita-se que seja nessa idade, nessa época. Então, as outras épocas também. É uma aproximação. Diferente, vamos lá, do mês de dezembro. No mês de dezembro, nós temos o surgimento dos répteis, surgimento dos peixes, surgimento dos anfíbios, surgimento dos primeiros animais. Aí nós já temos alguns registros fósseis e a partir desses registros fósseis é feita uma análise, também uma estimativa, mas a chance de erro é bem menor no intervalo de tempo. Então elas são mais precisas, são estimativas mais precisas de que naquele determinado ano surgiram os peixes, tal ano surgiram os dinossauros, que há 65 milhões de anos eles foram extintos. Enfim, esses dados mais recentes nós temos uma precisão maior do que o surgimento das estrelas, por exemplo. Certo?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, faz uma pausa em cada slide ali, faz as anotações desses eventos, num calendário mesmo, só para vocês observarem essas dimensões de tempo e terem uma noção um pouquinho melhor de quão longo é um evento, quão distantes estão os eventos desde a origem do universo até os dias de hoje. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos no nosso próximo experimento.